Três preciosos conselhos para se construir a felicidade. O nosso evangelho de referência é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6, depois de 12 a 14. Vocês perceberam que no título eu coloquei três preciosos conselhos para se construir a felicidade. O que quer dizer isso? Que felicidade é algo a ser construído. É uma realidade a ser construída no meio das nossas labutas de cada dia, no meio das nossas buscas, das nossas consolações, das nossas perdas, dos problemas que nós enfrentamos. Então a felicidade não é algo mágico, mas é algo que deve ser construído. Porque ninguém de nós levanta de manhã e fala, ai, tomara que eu seja infeliz. Não, todo mundo quer ser feliz. Por trás da nossa correria nas grandes cidades, por trás do nosso trabalho no campo, por trás dessas carências que às vezes nos atingem, está um desejo justo e sincero de sermos felizes. A questão é, quais são os caminhos que nós temos assumido para buscar essa felicidade? Em que fontes nós temos buscado saciar a nossa sede de felicidade? Então, o Evangelho de hoje nos apresenta três conselhos. Primeiro, não atirar nossas pérolas aos porcos. Segundo, seguir a regra de ouro. E terceiro, escolher a porta estreita. Então vamos ao primeiro conselho. Não deem aos cães as coisas santas. Não atirem suas pérolas aos porcos. Logicamente, trata-se de uma metáfora, de uma imagem, que aliás poderia nos trazer várias interpretações, mas o que eu gostaria de extrair desta primeira lição é o seguinte: não jogar as nossas pérolas aos porcos pode significar o quê? Não nos expor, por exemplo, a pessoas que não são dignas, que não merecem a nossa confiança. Sim, há pessoas que não são. Você não pode sair falando da sua intimidade para todo mundo. E de modo especial, temos que ter muito cuidado nesses tempos de redes sociais, onde facilmente nós, muitas vezes, somos tentados a nos abrir. Nós não conhecemos. Então não se trata de andar com desconfiança, mas trata-se de uma prudência nas nossas dificuldades, porque todos nós temos segredos, nossas dificuldades, coisas que nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos nos abrir, mas ter a prudência de escolher as pessoas que possam ser referências, que têm demonstrado na nossa vida que de fato são referências que podem nos ajudar, que podem nos acolher. Não jogar suas pérolas aos porcos significa também não gastar nosso tempo com tantas futilidades. Às vezes nós perdemos tanto tempo. Por exemplo, é legal jogar? É legal jogar. Por exemplo, um jogo de videogame. Tem gente que gosta. Eu não sou muito chegado, mas tem gente que gosta. Mas passar o dia inteiro jogando videogame é um problema. Assistir séries é bom? É ótimo. E eu assisto também. Mas passar o dia inteiro assistindo pode fazer mal. Pode fazer com que você esteja jogando suas pérolas aos porcos, ou seja, vai estudar, vai fazer algum exercício, vai conversar, vai ligar para alguém. Então ter esse discernimento também. Não jogar nossas pérolas aos porcos pode significar também a gente evitar, às vezes, alguns relacionamentos que são tóxicos. É estranho dizer isso, mas às vezes acontece. E você também pode estar sendo tóxico para alguém. Às vezes nós precisamos de um espaço, de um tempo. Eu me lembro no seminário, um companheiro de seminário, que toda vez que nós nos encontrávamos a gente brigava, a gente não dava certo nem um pouquinho. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, fica no teu canto que eu fico no meu. Quando a gente estiver um pouco mais maduro para lidar um com o outro, a gente volta a conversar. E fizemos isso e foi ótimo, porque depois a gente conseguiu estabelecer pelo menos um coleguismo, vamos assim dizer. Mas às vezes no dia a dia a gente não se dá conta de que, de fato, alguns relacionamentos eles podem se tornar tóxicos. Não se trata de condenar as pessoas, não se trata de você desprezá-las, mas às vezes manter uma distância sadia e caridosa para com você e para com a outra pessoa. Bom, o segundo conselho que nos é dado por Jesus é seguir a regra de ouro. O que é essa regra de ouro? Que já era conhecida dos antepassados, de sábios do passado. Sêneca falava nessa regra de ouro, que é o seguinte: Jesus nos traz essa regra de ouro no sentido positivo. Aquilo que vós quereis que os outros vos façam, façais vós a eles.
Geralmente esse provérbio é conhecido no sentido negativo. Aquilo que não quereis que os outros vos façam, não façais a eles. Jesus dá um sentido positivo, e isso é um pouco mais exigente, porque é muito mais exigente fazer algo, né, de bom, aquilo que você gostaria que fizesse com você, você faz aos outros, do que simplesmente evitar de fazer o mal que você não gostaria que fizessem para você. Então Jesus, ele mostra que existe um protagonismo. Então se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser tolerado, tolere. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser uma pessoa que não sofra injustiça, então não seja injusto com os outros. Se você não quer ser humilhado, não humilhe os outros. Se você gosta da gratidão e quer que as pessoas sejam gratas, então seja grato também à vida, a Deus, às pessoas. Então, essa regra de ouro, certamente ela não resolve todos os problemas do mundo, mas ela otimiza os nossos relacionamentos. Talvez muitos dos conflitos que nós vivenciamos em casa, na comunidade, na igreja, seriam evitados se nós fôssemos capazes de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Isso tem a ver também com a empatia, ou seja, a nossa capacidade de se colocar na pele do outro. E essa é uma pergunta que você pode se fazer, que eu posso me fazer. Será que eu sou capaz de me colocar no lugar do outro? Falta muito empatia no trânsito, nas nossas comunidades, na política, nas nossas famílias, até na academia. Eu me lembro, frequentei uma academia, era impressionante, em plena crise de água em São Paulo, eu entrava no vestiário e eu só ouvia cachoeirinhas de chuveiro caindo. E eu saía, logicamente, fechando todas, e aliás, alguns colegas também faziam a mesma coisa na academia. Mas às vezes a gente é tão egocêntrico, a gente é tão fechado no nosso mundo, que nós não enxergamos a necessidade do outro. Às vezes é quando a água começa a subir, começa a nos afogar, é que a gente às vezes se dá conta. A mesma coisa nessa pandemia. O que tem de gente espalhando notícias de que é alarmismo, falar das vítimas, do número de mortos, que estão inventando, o que tem de fake news em torno disso, isso é uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia. Infelizmente muitas pessoas, elas só começam a acreditar quando alguém da família ou elas mesmas são atingidas ou pela doença ou pela própria morte. Colocar-se no lugar do outro. Aquilo que eu quero que os outros façam a mim, eu faço a eles. Essa é uma segunda regrinha, uma segunda lição que Jesus nos traz neste Evangelho. A terceira, e não menos importante, é escolher a porta estreita. O que significa isso, gente? Tem uma frase do Padre Zezinho que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: felicidade não rima com facilidade. Hoje nós vivemos a ditadura da felicidade. Você tem que ser feliz. Você não pode ficar triste. Você tem que estar sempre sorrindo, mostrar suas melhores fotos nas redes sociais. Proibido de ficar triste ou de ficar sério. E o pior de tudo é que essa ditadura da felicidade muitas vezes é uma felicidade com o máximo de conforto. Ora, felicidade para nós cristãos, a felicidade no sentido profundo, a vida boa no sentido profundo, é uma vida que tem que enfrentar sacrifícios, que tem que enfrentar renúncias. Não se trata de ver uma vida angustiada de renúncia o tempo todo, não, mas aprender que para se conseguir ser feliz é preciso sim disciplina, é preciso tempo, é preciso paciência, é preciso sacrifício. Eu fico pensando, por exemplo, eu já fiz o meu mestrado em teologia e estou fazendo meu doutorado. Gente, como é puxado, como você tem que ler, como você tem que estudar. Às vezes perde horas, noites de sono por causa de estudo. Você passa por cada situação, mas nada mais gostoso quando você vai lá defender a sua dissertação, a sua tese, e você fala, foi produto do meu trabalho. E como é bom olhar e falar assim, não, isso aqui realmente é o meu suor, é o meu sangue que está aqui. E esse é um sentimento que ninguém pode pagar, não tem preço um negócio desse. Então, na vida, escolher a porta estreita significa não escolher os caminhos fáceis. Jovens, não escolham caminhos fáceis. Hoje, eu tenho uma música, hoje o mundo oferece caminhos, mas tomem cuidado. Certos caminhos te levam, são fáceis, mas eles vão estreitando e vão te apertando e fazendo você perder o sentido da vida. O caminho que Jesus propõe é um caminho estreito, sim,
de renúncia, de sacrifício, de alegria também, de encontro, de crescimento, de maturidade, mas é um caminho que vai se enlarguecendo, que vai crescendo e que vai fazendo com que nós encontremos sentido para a nossa vida. Então, Jesus, ele, com essas palavras, ele está dizendo para nós, olha, se vocês querem chegar à ressurreição, não tem jeito, tem que passar pela cruz. Tem muita gente anunciando aí um evangelho sem cruz. Não dá para chegar na experiência da ressurreição sem passar pela cruz. Como eu digo, ninguém levanta de manhã e fala, tomara que eu sofra muito. Ninguém é chamado a ficar correndo atrás de sofrimento. Mas o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. E quando ele bate à porta da nossa casa, precisamos enfrentá-lo. De modo especial nesse contexto de pandemia, somos convidados com a força de Deus, com a força do Espírito, com a força da palavra, com esses dons que Deus nos deu, nós somos chamados a enfrentar, a encarar, não fugir, não escolher atalhos, não escolher a porta larga, mas escolher a porta estreita. Deus abençoe você e que você siga esses 3 conselhos. Não jogar suas pérolas aos porcos, seguir a regra de ouro, né, e escolher a porta estreita. Um abraço.